Olá, aluno, seja bem-vindo então à nossa primeira aula do projeto dos estudos continuados em matemática. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou licenciado em matemática, sou especialista em educação matemática, mestre e doutorando em ensino de ciências e educação matemática. Bom, na aula de hoje nós falaremos a respeito das frações e dos números decimais. Então a ideia é que nós possamos tratar desses dois conteúdos de uma maneira simples, mas que você possa construir conhecimentos importantes tanto a respeito das frações quanto dos números decimais. Para aqueles que estiverem acompanhando esta aula via Skype, eu já vou deixar no quadro o endereço para que vocês possam acessar e encaminhar as suas contribuições, as suas dúvidas que forem surgindo ao longo da nossa primeira aula. Bom, então eu vou começar tratando dos objetivos a serem atingidos com esta aula. Acompanhe comigo no quadro. Então, entre os objetivos a serem atingidos, eu trago apresentar os conceitos de frações e números decimais. Resolver operações básicas envolvendo os números decimais. E aqui você pode estar se perguntando, bom, e as operações envolvendo as frações? As operações envolvendo frações serão tratadas na nossa próxima aula dos estudos continuados em matemática, lá na aula 2. Então, é importante que, além de assistir esta aula, você assista a próxima também, para que você possa, então, entender melhor não somente o conceito de fração, mas as operações envolvendo esse conceito. Continue acompanhando. Teremos como objetivo também aplicar os conceitos, tanto de frações como também dos números decimais, em situações problema. E aqui eu já trago dois questionamentos. O que é uma fração e por que é importante o seu estudo? E do mesmo modo eu lanço esse questionamento para os números decimais. Então, a ideia é que você também, ao longo desta aula, possa responder sozinho e refletir a respeito dessas duas questões. Tanto as frações quanto os números decimais são representações matemáticas que estão presentes no nosso dia a dia. Seja quando nós vamos utilizar dinheiro, seja quando nós vamos olhar para a informação lá no carro sobre a quantidade de combustível, quando eu tenho lá um quarto do tanque possui combustível, metade do tanque está vazio. Veja que eu tenho informações que são dadas por meio de números fracionários. Quando nós vamos nos referir à estatura de uma pessoa, à altura de um penhasco, quando nós vamos falar a respeito do peso, da massa de uma pessoa. Então veja que são elementos do nosso dia a dia, situações em que nós temos que recorrer a essas representações matemáticas. E por isso se torna importante que você compreenda e saiba analisar e interpretar informações que tenham essas representações matemáticas. Então vamos tratar agora do conceito de fração. Acompanhe comigo. Então, sobre a fração, eu vou começar tratando aqui da etimologia dessa palavra. Fração, então, é uma palavra que vem do latim, fractus, que significa partido ou quebrado. Então, de um certo modo, essa palavra fração, se eu for pensar etimologicamente, ela nos dá essa referência de repartir, de dividir, de partir. E eu trago aqui uma representação. Eu tenho aqui um número representado na sua forma fracionária. Nós lemos essa representação como 3/4. Então, nesse primeiro momento, a ideia é que você possa recorrer aos seus conhecimentos prévios a respeito das frações. Então, quando eu falo em fração, apresento essa representação, já é importante que você tenha lembranças, memórias a respeito dessa representação lá na sua educação básica. Então, quando eu falo 3/4, é importante que você consiga identificar corretamente o numerador e o denominador dessa fração. Então, o numerador sempre será um número que está acima do traço
E o denominador, o número que está abaixo do traço. E essa barra nós chamamos exatamente de traço da fração. Então é importante que você, além de saber qual é o numerador e o denominador dessa fração, consiga atribuir significados a esses valores. O que representa o denominador e o que representa o numerador. E aqui eu trago também significados diferentes que podem ser atribuídos à fração. Então, quando eu falo em parte todo, estou me referindo à fração em que o denominador indica em quantas partes o seu inteiro foi dividido. É o todo. E o numerador irá indicar quantas partes que foram consideradas para o seu estudo, para a sua análise. Então, esse é um entendimento para a fração. Quando eu falo em razão, eu trato dessa fração como a relação entre duas grandezas de mesma natureza. Então, quando eu digo, por exemplo, em uma sala de aula, a cada 3 meninos eu tenho 4 meninas. Isso é uma razão. É uma relação entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas dessa sala de aula. O quociente. Quando eu trato a fração como um quociente, eu estou me referindo a uma divisão. Então, essa palavra quociente, é importante que você já associe com a operação mesmo de dividir, com uma divisão. O quociente é o resultado de uma divisão. Quando eu falo na fração como uma medida, então é como eu estivesse pensando na relação ou comparação entre duas unidades de medida. Então é como se eu estivesse pensando, uma parte A cabe quantas vezes em uma parte B? Veja que eu faço comparações entre medidas. E essas medidas elas podem ser medidas de comprimento, medidas referentes ao peso, a estatura, a altura, tempo. E o operador é quando essa fração se relaciona com operações. Então, como por exemplo, o quociente, como a divisão. Quando a fração ela está relacionada com uma operação de multiplicação ou com uma operação de divisão. Nesse caso, é muito comum aplicarmos a fração, vermos a fração enquanto um operador, quando vamos trabalhar com a porcentagem, por exemplo. Então, quando eu preciso calcular 10% de um determinado valor, 10% é uma fração na qual o denominador é igual a 100. Aliás, toda porcentagem é uma fração com denominador igual a 100. Então, quando eu preciso calcular a porcentagem de um determinado valor, essa fração, 10 sobre 100, por exemplo, 10%, irá agir como um operador com a multiplicação. Então, 10% de R$500. Eu multiplico 500 por 10 e divido por 100. Ele funciona aí como uma operação de multiplicação e de divisão. Vamos continuar os nossos estudos, acompanhe no quadro. Para entendermos melhor essa ideia de fração, eu trago aqui uma situação-problema. É uma questão de um concurso e traz no enunciado. O valor de 2/3 do quilograma de um produto é R$12. Quanto custa 1.500 gramas desse produto? Bom, essa é uma questão que eu particularmente gosto bastante. E eu vou deixar um momento, então, para que você possa refletir a respeito dessa questão, tente resolver essa questão com os seus conhecimentos. Porque eu tenho percebido que os meus alunos, ao se depararem com essa questão, tendem a utilizar uma estratégia que leva ao erro. Então, eu vou deixar um momento para que você pense nessa questão, utilize os seus conhecimentos prévios a respeito de frações, e encaminhe as suas contribuições. Logo, eu retorno para discutirmos.
Bom, vamos à resolução então da questão, acompanhe comigo no quadro. Então, nessa questão, o que é importante para a sua resolução é que você compreenda o significado de 2/3 do quilograma. O que significa 2/3 do quilograma? Então, 2/3 do quilograma, que é importante já que você consiga representar isso, e eu vou utilizar aqui a representação geométrica. Então, eu tenho um inteiro. Esse inteiro representa o quilo. Por quê? Ele diz que 2/3 do quilograma, ou seja, de 1 quilo. Então, 2/3 de 1 quilo custa R$12. Então, eu representei 1 quilo, geometricamente, esse inteiro representa esse 1 quilo. E o 2/3, essa fração, me indica o quê? Como eu disse anteriormente, o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, por isso que eu dividi o inteiro em 3 partes iguais. Na fração eu sempre trato da divisão em partes iguais. E o numerador indica quantas partes estão sendo consideradas. Então, eu considero, eu pinto aqui 2 partes dessas 3. Quanto que vale esses 2/3? Esses 2/3 equivalem a R$12. Bom, mas se 2 dessas partes equivale a R$12, quanto que equivale cada uma dessas partes? Se nós estamos lidando com partes iguais, obviamente que cada uma dessas partes valerá R$6. 6 mais 6, 12. Se essas 2 partes, cada uma vale R$6, a terceira parte, consequentemente, valerá também R$6, totalizando R$18. Então, eu já consigo concluir que 1 quilo equivale a R$18. A parte mais difícil é essa. Fazer essa interpretação, essa análise. Mas já respondi a pergunta? Ainda não. A pergunta é, quanto custa 1.500 gramas desse produto? Bom, 1.500 gramas equivale a 1,5 kg. Eu sei que 1 quilo custa R$18. Então, como eu sei que 1 quilo custa R$18, meio quilo custará metade de R$18, ou seja, R$9. 1,5 kg irá custar, então, R$27. E assim nós respondemos a questão proposta anteriormente. Passei aqui um slide, mas aí fica a resposta, R$27. Bom, então essa é uma questão interessante para que você possa entender o quão importante é, às vezes, você recorrer a essas representações geométricas. Parece, às vezes, um pouco infantil, um pouco lúdico, mas essas representações, elas de fato nos auxiliam na representação, na interpretação e resolução de determinados problemas. Se eu tivesse, por exemplo, que determinar 2/3 de 1 quilo por meio aritmético, eu teria que fazer o quê? Dividir 1.000 por 3.
e aí, ou 1 por 3. E essa divisão, será que daria um número inteiro? Então, reflita a respeito disso, tente resolver, caso você não tenha pensado nessa estratégia, em dividir 1 quilo em 3 partes iguais e depois tomar 2 dessas partes. Tente verificar por meio dessa estratégia. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos falar agora a respeito de um tipo específico de fração, que é as frações equivalentes. Acompanhe comigo. Frações equivalentes são aquelas que possuem o mesmo valor, ou seja, representam a mesma parte do todo. Podemos obter frações equivalentes multiplicando numerador e denominador por um mesmo número. Posso ampliar isso também dizendo que eu encontro frações equivalentes também dividindo numerador e denominador por o mesmo número. Vejamos aqui geometricamente. Na primeira representação, nós temos um inteiro dividido em 2 partes iguais e uma está pintada. Então, a representação fracionária dessa representação geométrica é 1 sobre 2. Então, lembre-se, o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador, o de cima, quantas partes que foram consideradas. Na segunda representação, nós temos o mesmo inteiro, porém, dividido em 4 partes iguais, então eu já sei que o meu denominador é 4. Quantas partes que foram pintadas, que foram consideradas? 2. Então o numerador é igual a 2. Na terceira imagem eu tenho o mesmo inteiro, porém agora dividido em 16 partes iguais e foram pintadas 8 dessas partes. O que nós podemos concluir a respeito dessas representações fracionárias e dessas representações geométricas? Perceba que o inteiro é o mesmo e as partes que estão sendo consideradas, elas possuem a mesma representatividade. Nenhuma é maior do que a outra. Consequentemente, eu posso dizer que 1 sobre 2 é igual a 2/3, que é igual a 8/16. Essas frações, elas representam a mesma quantia. Quando isso acontece, nós dizemos que as frações elas são equivalentes. Trago aqui outro exemplo. Então, eu tenho um círculo que foi dividido na primeira imagem em 8 partes iguais. Então, meu denominador é 8. E o numerador, quantas partes foram consideradas? 4. Na segunda imagem, o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, eu sei que o denominador é 4. Quantas partes que foram pintadas? 2. Então, o meu numerador é igual a 2. E na terceira imagem, o inteiro foi dividido em 2 partes iguais. E quantas partes foram consideradas, foram pintadas? Apenas uma. Novamente, eu tenho que os inteiros são iguais, eles têm a mesma representatividade, e as partes que foram consideradas também possuem a mesma representatividade em relação ao todo. Logo, eu concluo que 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Se eu pensar, por exemplo, em uma pizza, comer 4/8 da pizza é o mesmo que comer 2/4 dessa pizza, ou ainda comer metade da pizza. São sempre frações equivalentes. Mas como que eu faço para obter frações equivalentes? Acompanhe comigo novamente. Bom, uma maneira de obtermos frações equivalentes é simplificando, que aí eu tenho uma relação com a operação de divisão. Eu havia comentado anteriormente que se eu quero encontrar frações equivalentes a uma determinada fração, eu posso tanto multiplicar como dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, digamos que você tenha uma fração 1 sobre 2. Você quer encontrar uma fração equivalente a essa, que tem a mesma representatividade. Basta multiplicar o numerador
1 e o denominador 2 por o mesmo número. Pode ser o 3, por exemplo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, 1 sobre 2 é equivalente a 3 sextos. Então, esse número que você irá multiplicar, ele precisa ser o mesmo, tanto em cima quanto embaixo. Quando você faz isso, você obtém sempre frações equivalentes. No caso que nós vamos trabalhar agora, a simplificação, nós vamos lidar com a divisão. Nós vamos dividir numerador e denominador por um mesmo número. Acompanhe novamente. Eu trago aqui 3 exemplos. 72 sobre 120, 15 sobre 105 e 16 sobre 17. Vamos simplificar essas 3 frações. Vamos encontrar frações equivalentes, mas que sejam simplificadas, que sejam com números menores. Vamos começar pelo 72 sobre 120. Como que eu faço para simplificar essa fração? Você precisa pensar em um número que divide em cima e ao mesmo tempo divide embaixo. E aí quando eu falo em divisão, né, nesse caso, é uma divisão exata. Que número que divide 72 e que divide 120? Assim, de imediato eu já consigo saber que o 2 divide porque os dois números são pares. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2. 72 dividido por 2, 36. 120 dividido por 2, 60. Simplifiquei. Simplifiquei e encontrei uma fração que seja equivalente, 36 sobre 60. Posso continuar simplificando? Posso. Vou dividir em cima e embaixo por 2. 36 dividido por 2, 18. 60 dividido por 2, 30. Simplifiquei mais ainda. Veja que até aqui eu tenho já 3 frações que são equivalentes entre si. Posso continuar simplificando? Posso, dá para continuar dividindo por 2. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. Dá para continuar simplificando? Bom, eu já consigo identificar que não dá para simplificar por 2. Eu não consigo dividir em cima e embaixo pelo número 2. Mas eu consigo dividir por 3. Então é isso que eu vou fazer. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Cheguei em 3/5. Pergunto novamente. É possível continuar simplificando? Bom, aqui já não consigo mais. Por quê? Porque tanto 3 quanto 5 são números primos, ou seja, eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Dividir por 1 não vai mudar em nada. E eu não consigo dividir o 3 pelo 5 e nem o 5 pelo 3. Então, o processo de simplificação se encerra aqui em uma fração que nós chamamos de irredutível. Irredutível, nesse caso, significa que eu não consigo mais simplificar. 3/5. Então, 3/5 é a fração irredutível de 72 sobre 120. Muitos processos, não é? Bom, eu fiz vários processos porque eu fui indo com calma, com números que eu sabia que dava para dividir. Mas vamos pensar agora nesse 15 sobre 105. Professor, eu preciso ir dividindo 2 por 2 várias vezes, não posso dividir já por um número maior? Se você identificar que dá para dividir por um número maior, melhor ainda. Nesse caso, 15 sobre 105, eu já vou dividir direto por 15.
Dividindo 15 por 15, no numerador eu tenho 1. 105 dividido por 15, eu obtenho 7. E já cheguei em uma única divisão na fração irredutível. Então isso vai depender, esse processo de simplificação vai depender muito do quanto você percebe a respeito das divisões, dos processos de divisão, de divisibilidade, se o número dá para dividir por outro. Isso vai depender muito das suas experiências em relação aos próprios números. Se você não identificar o maior número possível na divisão, vai com calma, como eu fiz no primeiro caso. Dividir por 2, depois de novo por 2. Quando não deu, eu consegui dividir por 3 e assim você vai simplificando. Último caso, 16 sobre 17. Vamos à simplificação dessa fração. Bom, que número que divide o 16 e ao mesmo tempo divide o 17? Nesse caso, eu tenho que o 17 ele é um número primo. Novamente, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Desse modo, eu não vou conseguir simplificar. A fração ela já está na sua forma irredutível. Então, nesse momento, é importante que você entenda que o processo de simplificação exige a divisão do numerador e do denominador por um mesmo número. Em alguns casos, o processo é mais longo, em alguns casos, o processo ele é mais rápido, em alguns nem é possível simplificar, como foi o último caso, 16 sobre 17, que já está na sua forma irredutível. Bom, vamos agora falar de um outro assunto. Nós já falamos a respeito do conceito de fração, falamos a respeito das frações equivalentes, que têm a mesma representatividade, falamos da simplificação de frações. Vamos agora à comparação de frações. Acompanhe comigo. Para compararmos duas frações, é necessário que os seus denominadores sejam iguais. Nas frações em que há denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Bom, perceba a importância de se entender as nomenclaturas de uma fração, pois a todo momento eu falo em numerador, em denominador. Então veja, para comparar duas frações, dizer o que é maior, se é uma fração ou se é a outra. Por exemplo, se eu pergunto para você, qual é a maior fração? 3/4 ou 7/5? Você conseguiria dizer de imediato qual é a maior fração? Ou qual é a menor? Ou se são iguais? Bom, para serem iguais, equivalentes, elas precisam ser equivalentes. Mas para dizer se uma é maior ou se a outra é menor, eu preciso deixar os denominadores iguais. Quando eu deixo os denominadores iguais, aí eu comparo os numeradores, eu comparo os números de cima. É muito difícil de imediato dizer se 3/4 é maior ou não que 2/5, 7/5. A gente precisa refletir bastante para poder dizer assim quem é maior que o quê. Então, deixar os denominadores iguais é uma boa estratégia para que você apenas compare os numeradores. Então vamos a esse processo. Acompanhe comigo. Então aqui eu trouxe como exemplo 3/8 e 6/8. Vejam que os denominadores já estão iguais. Os números de baixo, os denominadores, são iguais a 8. Quando eles são iguais, eu comparo apenas os de cima. Eu comparo o 3 e o 6. Obviamente, o 3 ele é menor do que o 6. Então, 3/8 é menor que 6/8. Como que eu representaria isso geometricamente? O inteiro dividido em 8 partes iguais. Vou verificar se eu consigo desenhar aqui um inteiro. Vou dividir em 8 partes iguais.
tem a dificuldade do próprio quadro, mas é importante que você assuma aí que as partes dessa divisão são iguais. Então, eu dividi o inteiro em 8 partes iguais. A primeira fração, 3/8. A segunda fração, 6/8, obviamente que eu vou pintar 6 partes. Perceba que quando os denominadores são iguais, fica fácil de dizer quem é maior que quem. Para comparar duas frações com denominadores diferentes, agora que fica difícil. Quando os denominadores são iguais, é fácil, é só olhar para o de cima. Agora, quando eles são diferentes, nós vamos aqui utilizar os conceitos de MMC, o mínimo múltiplo comum, e o conceito de frações equivalentes. E aí eu trago como exemplo 3/15 e 6/40. Veja que eu tenho duas frações. Você de imediato já consegue me dizer qual fração é a maior? Então, faz um palpite aí e confere depois com os nossos cálculos. Então vamos determinar agora. Eu começo determinando o MMC de 15 e 40. Esse processo ele é feito do seguinte modo. Eu registro o 15 e o 40, esses números um ao lado do outro, uma barra vertical, e do lado direito dessa barra, eu vou fazer sucessivas divisões por números primos. Então, nós vamos decompor o 15 e o 40, fatores primos. Então, o primeiro número primo é o 2. Se for possível dividir por 2, então você utiliza o 2. 15 não dá para dividir por 2, então eu repito o 15. 40 dividido por 2, 20. É possível continuar esse processo de divisão por 2? Sim, é possível. Então, 15 dividido por 2 não dá, eu repito. 20 dividido por 2, 10. É possível continuar por 2? Sim. 15 não dá, eu repito novamente. 10 dividido por 2, 5. Eu sempre continuo quando algum deles dá para dividir. Dá para continuar por 2? Agora não dá mais. Então eu vou para o próximo número primo. Eu preciso seguir a ordem. Então o próximo número primo é o 3. 15 dividido por 3, agora sim, 5. 5 não dá para dividir por 3, eu repito. Como eu não consigo continuar dividindo por 3, vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Quando eu chego nos dois resultados iguais a 1, fim do processo, e agora eu multiplico os números que estão à direita da barra. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então, 120 passa a ser o novo denominador. Usei a ideia de MMC. Agora, para que serve o que eu falei lá de frações equivalentes? Bom, eu preciso que essas frações tenham a mesma representatividade. Eu mudei o denominador, então eu preciso mudar os numeradores de modo que essa mudança seja proporcional e não interfira na representatividade das frações. Como que eu vou fazer isso? O processo será 120, eu vou dividir pelo de baixo, e o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. Então, na primeira fração, o numerador será determinado por 120 dividido pelo de baixo, que é 15, e o resultado eu multiplico pelo de cima, que é 3. 120 dividido por 15, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 sobre 120 é uma fração equivalente à primeira. Agora vamos para a segunda fração. 120 divido pelo de baixo, que é 40, e multiplico por 6, que é o de cima. O processo é sempre esse.
divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 120 dividido por 40 é 3. 3 vezes 6, 18. Então, 18 sobre 120. Agora que esses denominadores estão iguais, eu posso comparar. Olho apenas para os numeradores, 24 e 18. Quem é maior? O 24. Então, 24 sobre 120 é maior que 18 sobre 120. Consequentemente, 3/5 é maior que 6. 3/15, corrigindo, é maior que 6/40. Bom, e pensando nessa ideia de comparação de frações, é que eu trago uma tarefa. Acompanhe comigo. Mais uma questão aqui que eu trago, uma questão de concurso. Um depósito de material de construção dispõe de ferro de 3/16, 1/4, 5/32 e 3/8 polegadas de espessura. Qual a fração de polegada que corresponde à barra de ferro mais fina? Então, vou deixar um momento para que você pense a respeito dessa questão, logo eu retorno para a correção. Bom, eu vi aqui que o Polo lá da Bahia encaminhou uma contribuição para aquele primeiro problema que nós resolvemos a respeito lá do preço de 1 quilo, de 1,5 kg, 1.500 gramas, e até comentou da importância da representação. Como eu havia comentado, obrigado pela contribuição, é isso mesmo, resposta correta, R$ 27,00. E a representação realmente geométrica é importante. Eu sempre reforço a importância de não se perder essa representação geométrica, essa representação lúdica, que tanto nos auxilia no entendimento do próprio problema. Vamos então à resolução do problema proposto, acompanhe comigo no quadro. Bom, então eu tenho 3 frações e preciso comparar essas frações. Como que eu faço, então? Então eu tenho 3/16, eu tenho 1/4, 5/32 e eu tenho 3/8. A ideia continua sendo deixarmos os denominadores iguais. Posso aplicar o método do MMC, do mínimo múltiplo comum, e deixar os 4 denominadores iguais. Porém, nesse caso, eu já consigo perceber, e aí eu continuo dizendo que essas percepções vão muito da sua experiência, da sua
prática nessas questões matemáticas. Então, eu já consigo perceber que 16, o 4 e o 8, eles são divisores do 32. Isso significa que existem números que, ao multiplicarmos por 16, por 4 e por 8, resultarão em 32. Então, já vou usar essa estratégia. Na primeira fração, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. 3 vezes 2, 6. 16 vezes 2, 32. Veja que eu tenho o denominador 32 e a fração ela é equivalente. Não perdeu a sua representatividade. No segundo caso, vou multiplicar por 8. 1 vezes 8, 8. 4 vezes 8, 32. Novamente, eu obtive ali o 32 no denominador e a fração equivalente, pois eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. 5/32 eu vou manter. E 3/8 eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 4, 32. Novamente, a fração ela é equivalente, porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número, e eu obtive o desejado, que é o denominador igual a 32. Todos estão com os denominadores iguais. Logo, eu posso olhar apenas para os numeradores. A questão pede a barra mais fina. A barra mais fina é o que tiver o menor numerador. Então, 5/32. Então, essa é a menor fração e implica na barra mais fina. A barra que tiver essa espessura é a mais fina. Então, veja que essa situação nós podemos aplicar tanto a ideia das frações equivalentes, como a ideia da comparação entre frações. Esses elementos, essas ideias estão sempre associadas entre si. Vamos agora a uma situação problema. Acompanhe comigo. Mais uma questão aqui de concurso. Então, um reservatório de água tem 1/5 de sua capacidade ocupada. Após a adição de 32.400 litros de água, o reservatório ficou com 7/8 de sua capacidade ocupada. A capacidade em litros do reservatório é de, e aí as alternativas, 37.000, 48.000, 25.920, 40.500 ou 23.350. Aqui, novamente, eu vou deixar um momento para que você possa pensar. A ideia é essa, que você faça uma primeira leitura, tenha algumas ideias, encaminhe as suas contribuições. Logo eu retorno, então, para discuti-las e resolvermos essa situação. Bom, então a ideia, por enquanto, é que você possa entender, interpretar o problema. Resolução vamos fazer juntos. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então, eu tenho que 1/5 da capacidade desse reservatório está ocupada. Mas a capacidade do reservatório é o que é solicitado. Então, 1/5 do quê? 1/5 vou chamar de x, capacidade do reservatório. Então, 1/5 de x, ou seja, da capacidade do reservatório, mais, houve uma adição, ó,
32.400 litros. Depois dessa adição, o que aconteceu? Então, 1/5 da capacidade do reservatório mais 32.400 litros é igual ao quê? Aí ele diz que com essa adição, o reservatório ficou com 7/8 de sua capacidade, ou seja, é igual a 7/8 de x. Veja que aqui nós estamos tratando da interpretação da questão. A ideia nesse momento é que você consiga interpretar e entender essa notação algébrica aqui que eu utilizei com um x. E agora, o que eu faço? Bom, lembre-se das equações, eu vou deixar o que tem x do mesmo lado, então 1/5 de x, e aí os 7/8 de x eu vou passar para o lado esquerdo. Se ele mudou o lado, muda o sinal. Menos 7/8 de x. Igual, aí o menos 32.400, vou passar para o lado direito. Menos 32.400. Veja que aqui nós estamos lidando com a operação envolvendo frações. Então, nesse caso, uma possibilidade para que você resolva sem ainda conhecer as operações envolvendo as frações é pensar nas alternativas possíveis. Substituir cada um dos valores no lugar do x. Acompanhe comigo o raciocínio. Então, eu vou resolver sem utilizar as operações. Eu vou considerar as próprias alternativas. Vou fazer isso nesse momento, por quê? Porque o trabalho com as operações será desenvolvido na próxima aula. E aí sim você poderá realizar essa operação proposta. Então, novamente. Aqui, para não deixar o 32.400 negativo, eu vou já substituir o x pela alternativa B, 48.000. Então, quando eu assumo a capacidade como sendo de 48.000, já vou adiantar que é a resposta correta, eu obterei uma igualdade. Agora, o que significa 1/5 de 48.000? Significa que eu estou dividindo o meu inteiro em 5 partes iguais e assumindo apenas uma. 48.000 dividido em 5 partes iguais, 9.600 cada parte. Como nós vamos assumir apenas uma? 9.600. Repito, 32.400. Agora, 7/8 de 48.000. Como que eu interpreto isso? Divido o meu inteiro, 48.000, em 8 partes iguais. Cada parte terá, então, 6.000. E multiplico por 7. Porque eu tenho 7/8. Eu estou considerando 7 partes. R$ 9.600 mais 32.400, 42.000. Do lado direito, 7 vezes 6.000, 42.000. Obtive uma igualdade, e essa igualdade ela é verdadeira. Então, eu concluo que 48.000 é a capacidade correta para esse tanque. Lembrando que aqui eu não utilizei as operações envolvendo frações porque ainda não foi tratado nos estudos continuados. Será o tema da nossa próxima aula. A ideia é realmente pensarmos de um modo mais intuitivo. Vamos agora ao próximo assunto da nossa aula, os números decimais. Acompanhem comigo. Bom, nós chamamos de números decimais os números positivos ou negativos, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. E aqui eu trago alguns exemplos. 0,35, 2,46, 4,8, 3,478. E aí você pode estar se perguntando, são os números que possuem vírgula? Sim.
os números decimais. Então, aqui são esses números que possuem a vírgula, essas casas decimais. Eu trago aqui uma relação, um questionamento já com as frações. Nós estávamos falando das frações e agora estamos falando dos números decimais. Será que existe uma relação? Quando nós dividimos, então, ou quando nós entendemos a fração com a ideia de quociente, que eu havia comentado no início da nossa aula, aí eu trato da divisão do numerador, do de cima, pelo denominador, o de baixo. Então, nesse caso, 2 dividido por 5. E aí eu obtenho um número decimal. Acompanhe comigo no quadro. Então, nesse caso, quando eu faço 2 dividido por 5, eu obtenho 0,4. Então, a representação decimal do 2 dividido por 5 é 0,4. Então, eles estão, de um certo modo, relacionados, essas duas representações. E agora a leitura de números decimais. A leitura ela é feita considerando a quantidade de ordens, casas, após a vírgula. Então, se eu tenho uma casa após a vírgula, então eu faço a leitura do último algarismo acompanhado da palavra décimo. 2 casas, utilizo a palavra centésimos. 3 casas, milésimos. 4 casas, décimos de milésimos. E 5 casas, centésimos de milésimos. Então, essas são referências para que você possa fazer a leitura corretamente de números decimais, levando em consideração sempre o último algarismo após a vírgula. Vejamos alguns exemplos. 1,3. Como que eu faço a leitura desse número? 1, o que está antes da vírgula é sempre inteiro, então 1 inteiro. Eu tenho uma casa após a vírgula. Como que era mesmo uma casa após a vírgula? Décimos. Então 1 inteiro e 3 décimos. 3,24. 3 inteiros, antes da vírgula, depois da vírgula 24. 2 casas, 2 ordens após a vírgula. Então, 24 centésimos. 22,235. 22 inteiros. E aí eu tenho 235 após a vírgula. Eu tenho 3 algarismos. Então, eu utilizo milésimos. 22 inteiros e 235 milésimos. 0,12, 12 centésimos. Veja que aqui eu não tenho algarismo, o algarismo antes da vírgula é o zero. Não tem valor. Então, 0 inteiros e 12 centésimos. Posso fazer a leitura apenas do que está após a vírgula. Bom, pensando então nos números decimais e na sua leitura, na sua escrita, é importante também que você saiba operar com os números decimais. Por conta do tempo limitado que nós temos, eu trouxe para trabalharmos nesta aula as operações de multiplicação e de divisão. Acompanhe então comigo no quadro. Para multiplicar 2 números decimais, multiplicam-se os 2 fatores como se fossem números naturais, números inteiros. E o produto vai ter tantas casas decimais quantas forem as casas decimais dos fatores. Como assim, professor? Bom, eu trouxe 2 exemplos. 3,4 vezes 8,2 e 0,23 vezes 3,5. Bom, a ideia basicamente é, se você precisa multiplicar manualmente aí, o registro escrito, multiplicar 2 números decimais, multiplica como se não tivesse a vírgula, como se fossem números inteiros. E aí depois você acrescenta a vírgula de acordo com a quantidade de casas que havia nos números multiplicados. Acompanhe comigo no quadro no exemplo que fica mais claro. Então, 3,4 vezes 8,2. Então, eu vou multiplicar como se não tivesse a vírgula. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Multiplico agora o 8. Deixo um espaço abaixo do primeiro algarismo.
8 vezes 4, 32. Sobe o 3, fica o 2. 8 vezes 3, 24, mais 3, 27. Perceba que eu fiz o processo de multiplicação que você já conhece com números inteiros. Eu multipliquei como se a vírgula nem existisse. Mas agora no resultado eu preciso considerá-la. Eu conto quantas casas, quantos algarismos eu tenho após as vírgulas dos números multiplicados. 2 casas. Então, de trás para frente, eu conto 2 casas e acrescento a vírgula. 3,4 vezes 8,2 é igual a 27,88. 0,23 vezes 3,5. Mesmo processo. Eu monto aqui a multiplicação como se os números fossem inteiros. Eu multiplico. Desconsidero as vírgulas. 5 vezes 3, 15. Fica o 5, sobe 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Fica 1, sobe o outro 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Deixo um espaço abaixo do primeiro algarismo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. E agora eu somo. 5, 9 mais 1, 10. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. E abaixo o 0. Multipliquei. Acabou? Não. Agora eu preciso contar quantos algarismos há após as vírgulas dos números multiplicados. Então, no primeiro número eu tenho 2 casas após a vírgula e no segundo eu tenho 1 casa. Então, ao todo são 3 casas após a vírgula. Então, de trás para frente eu conto 3 casas, 1, 2, 3 e posiciono a vírgula. Logo, 0,23 vezes 3,5 é igual a 0,805. E o processo de divisão? Nós falamos da multiplicação. E o processo de divisão? Para dividir números decimais, devemos inicialmente igualar as ordens após a vírgula. Então, 1,4 dividido por 0,25. E eu trouxe aqui um outro exemplo, 6 dividido por 0,12. Bom, então, para dividir, devemos inicialmente igualar as ordens após as vírgulas. O que isso significa? Que eu preciso primeiro 1,4 dividido por 0,25. Igualar as casas após a vírgula. No primeiro número, eu tenho 1 casa após a vírgula. Que está dentro da chave, no nosso divisor, nós temos 2 casas após a vírgula. Eu preciso completar as casas do 1,4. Completo sempre com o 0. Isso não muda o número. Eu apenas acrescento a casa referente ao centésimo. Agora eu tenho que 1,40 tem 2 casas após a vírgula e 0,25 também. Quando eu faço isso, eu igualo as casas, eu posso desconsiderar as vírgulas. – 140 dividido por 25. Então, é essa divisão que nós vamos fazer. 140 dividido por 25. Esse 0 à esquerda eu posso desconsiderar. 140, quando eu dividir por 25, nós obteremos 5. 5 vezes 25, 125. Resto, 15. 15 não dá para dividir por 25, vírgula, e acrescento um 0 nesse resto. 150 dividido por 25, 6. Então, 5,6. O mesmo processo ele deve ser feito para o 6 dividido por 0,12. Então, vamos lá. 6 dividido por 0,12. No primeiro número, eu tenho nenhuma casa após a vírgula nem aparece. E no segundo divisor, 2 casas após a vírgula. Então, eu preciso igualar. Como que eu faço? Acrescento a vírgula
Eu preciso de 2 casas após essa vírgula, então acrescento 2 zeros. Agora que estão igualadas essas casas, os números estão equilibrados de fato, eu posso então desconsiderar a vírgula. 600 dividido por 12. E aí fica mais fácil, eu consigo trabalhar então com a divisão de números inteiros. 600 dividido por 12, 60 dividido por 12 é 5, 5 vezes 12, 60, resto 0, abaixa o outro 0, 0 dividido por 12, 0. Veja então que 6 dividido por 0,12 é igual a 50. Parece estranho, não? Eu tenho um número 6, um número pequeno dividido por 0,12 e o resultado é 50. E aí eu posso interpretar o seguinte, que o 0,12 ele cabe 50 vezes dentro do número 6. Essa é uma interpretação para que possa fazer sentido até o processo de divisão. Bom, então nós falamos aqui dos números decimais, das operações envolvendo os números decimais, especificamente a multiplicação e a divisão, isso por conta do nosso tempo limitado. Nós não tratamos da adição e nem da simplificação, que são as operações mais simples. Vamos agora fazer uma relação entre as frações e esses números decimais. Tema da nossa primeira parte da aula, com o segundo tema da nossa aula. Acompanhe no quadro. Então, as frações decimais. Então, constantemente, temos contato com números que são frações representadas na notação decimal. Toda fração em que o denominador é uma potência de 10 com um expoente natural, chama-se fração decimal. Então, novamente, eu estou tomando como referência o denominador. O denominador é aquele número que fica abaixo do traço da fração. Então, vejamos alguns exemplos de frações decimais. 3 sobre 10, 3 décimos. Quando eu falo potência de 10, significa que eu consigo escrever esse 10 com a notação de potência, na qual eu tenho a base 10 e o expoente, o número de cima, igual a 1. 25 sobre 100, 25 centésimos. Onde está a potência de 10? Veja, o 10 pode ser escrito como 10 ao quadrado. 8 sobre 1000. Onde está a potência de 8 milésimos? O 1000 pode ser escrito como 10 elevado a 3. Essa potência, caso você não se recorde do conceito de potência, indica que o número que está na base, embaixo, ele será multiplicado tantas vezes indicadas pelo expoente, o número que está em cima. Então, 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que é 100. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. Toda fração decimal pode ser escrita na notação decimal. Então, a gente consegue converter facilmente uma fração decimal para a notação decimal que nós estudamos anteriormente. 3 décimos, por exemplo. 3 décimos é o mesmo que 3 sobre 10, que é a fração 3 sobre 10, que é igual a 0,3. E aqui eu trago também a representação geométrica. Um inteiro dividido em 10 partes iguais, então o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, e o numerador quantas partes foram consideradas. E eu lanço o questionamento: como transformar frações decimais em números
decimais. Então, o número de ordens após a vírgula está associado ao número de zeros do denominador da fração decimal. Como assim? Veja dois exemplos. Eu tenho duas frações decimais, 75 sobre 10 e 7 sobre 100. Então, a ideia nesse momento é que você consiga facilmente escrever uma fração decimal, na sua representação decimal, como um número decimal, facilmente, que você consiga realizar pequenas operações. Acompanhe comigo. Então, no caso do 75 sobre 10, o que você precisa fazer? O denominador é o 10, ele possui um zero. Isso me indica que a vírgula do número 75 irá deslocar uma casa para a esquerda. Sempre na divisão a vírgula desloca para a esquerda. Onde está a vírgula do 75? Bom, é um número inteiro, ela não aparece. Então, ela está depois do 5, 75,0. A vírgula vai deslocar uma casa para a esquerda. Então, ela fica entre o 7 e o 5. Então, 75 dividido por 10 é o mesmo que 7,5. Então, veja que eu fiz apenas aqui o deslocamento da vírgula. Entendeu? Então, vamos ao segundo caso. 7 sobre 100. Onde está a vírgula do 7? É um número inteiro, não aparece. Então, está depois dele. 7,0. Como o denominador é 100, ele possui dois zeros. Se ele possui dois zeros, então a vírgula desloca duas casas para a esquerda. Então, vamos fazer deslocar duas casas para a esquerda. Essas casas, elas não aparecem, mas eu preciso imaginá-las. Então, a vírgula deslocando duas casas para a esquerda, uma, duas. Esses espaços, eu preciso preenchê-los com o zero. Então, eu tenho que 7 dividido por 100 é o mesmo que 0,07. Então, o primeiro caso, 7,5, e o segundo caso, 0,07. Então, esse é o processo de transformar uma fração decimal em um número decimal. E o contrário? Aqui eu tenho um número decimal e eu preciso escrever como uma fração decimal. Agora, nós utilizamos o raciocínio contrário. Então, nós fazemos 36, eu retiro a vírgula, sobre quantas casas há após a vírgula? Uma. Então, eu divido por 10. 1 seguido de 1 zero. 0,68. O 0,68, retiro a vírgula, 68. Quantas casas nós temos após a vírgula? Duas casas. Então, 2 zeros no denominador. Então, assim nós fizemos a passagem de um número decimal para a fração decimal. E como multiplicar ou dividir por 10, 100, 1000? Nós vamos utilizar o mesmo processo. Para multiplicar o número por uma potência de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, basta caminhar ou deslocar a vírgula para a direita. Quando você multiplica, a vírgula desloca para a direita a quantidade de casas em relação à quantidade de zeros da potência de 10. Então, vejamos dois exemplos. 1,432, 1 inteiro 432 milésimos, vezes 10. Quantos zeros que o 10 tem? Tem um zero. Isso significa que a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Então, o número ficará
14,32. No segundo caso, 3,007 vezes 100. Quantos zeros que o 100 tem? 2. Então, a vírgula irá deslocar 2 casas para a direita. 300,7. Então, é importante que na multiplicação por 10, 100, 1000 e assim por diante, você lembre-se que a vírgula irá se deslocar para a direita, a quantidade indicada pelos zeros. E a divisão? Para dividir o número por uma potência de 10, basta caminhar com a vírgula para a esquerda. Então, na divisão é o contrário. A vírgula desloca para a esquerda. Vejamos os mesmos exemplos, agora com a divisão. Então, 1,432. Bom, eu vou dividir por 10. O 10 tem um zero. Então, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Então, ela precisa ficar antes do 1. Então, o número passa a ser 0,1432. Lembre-se que se você não tiver casas a serem contadas, essas casas deverão ser preenchidas pelo zero. E o último exemplo, 3,007 dividido por 100. O 100 possui 2 zeros. Então, a vírgula irá se deslocar 2 casas para a esquerda. Essas casas, elas não aparecem. Então, eu preciso imaginá-las. Preenchendo com zero sempre. Bom, a vírgula estava antes do 3. Andando 2 casas, teremos o número 0,03007. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Vamos então relembrar os conceitos que foram discutidos até aqui. Acompanhem comigo. Então, nós tratamos na aula de hoje do conceito de fração, nós falamos dos números decimais, falamos das frações decimais para estabelecermos relações entre os números decimais e as frações. Não tratamos das operações envolvendo as frações, lembrando que as operações com frações serão tratadas na próxima aula, na aula 2. Tratamos das operações envolvendo os números decimais. Bom, eu agradeço a sua participação ao longo desta nossa aula. Lembre-se que a aula que vem será tratado o conceito de fração, especificamente as operações, então será uma aula que irá agregar a essa primeira aula, que você possa então construir novos conhecimentos e aplicá-los em situações, problemas. Eu agradeço a sua participação até aqui e até a próxima.